sou Ana Carla Abrão, sou sócia da consultoria Oliver Wyman e sou aqui grande parceira do CLP. Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa situar essa questão da gestão pública, gestão de pessoas, né? As pessoas às vezes me perguntam, né? Falam, mas do que a gente está falando? A gente está falando de corte de salários, congelamento de salários do servidor público. E eu sempre digo, a discussão aqui não é servidor público, a discussão aqui é gestão pública. E quando a gente fala de gestão pública, acho que o primeiro ponto que tem que ficar muito claro, a gente aqui está falando de serviços públicos. E serviços públicos são geradores de oportunidade para as pessoas. Num país como o nosso, que é um país tão desigual, mais da metade da população depende de serviços públicos de qualidade para ter oportunidades, para ter os filhos estudando e tendo condições de ter uma renda melhor, para ter acesso a uma saúde decente, a um atendimento de saúde decente, para ter segurança pública e, portanto, não perder seus filhos, né, para a criminalidade, ou para que eles não sejam mortos antes de chegar aos 20 anos de idade. Então, quando a gente fala de gestão pública, a gente está falando de melhorar os serviços públicos no Brasil por uma questão de justiça social, por uma questão de fato, a gente tem um Estado que cuida das pessoas. Então, acho que esse é o primeiro ponto que precisa ficar muito claro. Gestão pública, gestão de pessoas é cuidar da população, do cidadão e colocar o cidadão no centro da atenção do Estado. E, infelizmente, no Brasil, o modelo que se estabeleceu, o modelo operacional da máquina pública, ele não funciona dessa forma. Na verdade, a gente tem um modelo que é ineficiente e a gente precisa rediscutir. Porque quando a gente está falando de serviços públicos, de gestão pública, a gente está falando de pessoas. Todos os serviços, né, educação, saúde, segurança, a própria burocracia, o próprio atendimento do Estado de maneira geral, ele é feito por pessoas. E a gente precisa justamente resgatar os instrumentos de gestão de pessoas, de motivação, de avaliação de desempenho, de valorização, capacitação, desenvolvimento, mas também, por outro lado, avaliação e, eventualmente, até demissão, para que a gente possa melhorar esses serviços públicos, para que a gente possa desenhar incentivos que sejam incentivos melhores. Então, essa é a importância de se discutir hoje gestão pública e gestão de pessoas no serviço público. É para mudar esse modelo operacional, para melhorar o modelo operacional em prol do cidadão que está lá na ponta e em prol do próprio servidor que hoje, em muitas situações, não tem nem condições físicas, técnicas de prestar um serviço público melhor para o cidadão lá na ponta. Bom, tem aí então um conjunto de reformas que a gente precisa começar a fazer nesse modelo operacional da máquina pública. E esse conjunto de reformas começa também, além, né, do foco de melhorar os serviços públicos, também no foco de produtividade. Nós, economistas, temos ressaltado a importância de se aumentar a produtividade no Brasil e não podemos esquecer que boa parte da economia brasileira está na mão do setor público e aquela que não está na mão do setor público depende do setor público fundamentalmente. Então é necessário que a gente aumente a produtividade do setor público para garantir aumento de produtividade da economia como um todo e, portanto, crescimento, geração de emprego, geração de renda que a gente tanto precisa. Então, e como é que a gente começa isso? Então, eu vou voltar aqui na questão do modelo operacional. Ao longo do tempo, muitas vezes, a questão que aparece é a questão da estabilidade. E existe sim um questionamento que não pode ser minimizado. A estabilidade, ela gera incentivos que não são os melhores incentivos no sentido de comprometimento, de eficiência e de entrega. Mas a estabilidade existe no mundo inteiro. O Brasil não é diferente nesse ponto. O problema é que a nossa estabilidade ela é muito mais ampla do que o que se observa em vários países lá fora, em todos os países desenvolvidos, e ela precisa em algum momento ser rediscutida do ponto de vista dessa amplitude. Mas o problema, por incrível que pareça, não está na estabilidade quando a gente olha principalmente nos níveis subnacionais, estados, municípios. Na verdade, nós, por meio de várias leis de carreiras que foram sendo desenhadas e aprovadas ao longo do tempo,
nós fomos transformando a estabilidade, que tem sim o seu sentido, tem sim a sua função, numa completa blindagem. E é isso que hoje vem trazendo ineficiência, baixa produtividade no setor público, e é isso que a gente precisa rever. Como é que a gente faz isso? Revendo as diversas leis de carreiras que estão espalhadas em todos os níveis federativos, para que a gente introduza ou reintroduza mecanismos de gestão de pessoa, de diferenciação, de avaliação de desempenho, de gestão efetivamente de pessoas que vão ser valorizadas e pessoas que vão ter desenvolvimento, investimentos em sua capacitação para que elas possam entregar melhor os seus resultados, mas o que a gente precisa é justamente começar pela revisão dessas leis que hoje são um número absurdo. Só no governo federal são 309 carreiras, num estado médio a gente está falando de mais de 100 carreiras, num município médio a gente está falando de 50 carreiras, ou quase isso. Então tem aí um dever de casa enorme para ser feito, para revisar essas leis e revisar também os processos. Porque hoje não é só a legislação que gera uma série de benefícios, privilégios e essas blindagens. São também os processos que estão estabelecidos e que mesmo em municípios ou estados, ou mesmo na União, que tem gestão de pessoa um pouco mais avançado do ponto de vista de avaliação de performance, de gestão de consequências dentro dessas avaliações, esses processos não funcionam mais. Então eu vou dar um exemplo bastante prático aqui. A avaliação de desempenho, todos nós sabemos que faz parte de um processo de motivação, de incentivo e de valorização e diferenciação entre um trabalhador que entrega, que trabalha, que se compromete e aquele que é menos comprometido ou que entrega menos. No setor público hoje, mesmo onde se tem instalada uma avaliação de desempenho, essa avaliação hoje está dando nota 1000 para todos os servidores. Tem um município, que é um município cuja avaliação vai de 0 a 1000, todos os seus servidores são avaliados e todos eles recebem nota 1000. Então, na prática, a gente não tem essa diferenciação, que é importante, porque aquele servidor que trabalha, que de fato está buscando fazer o melhor lá na ponta pelo cidadão, que tem o interesse público como seu maior motivador para estar ali, ele está sendo avaliado da mesma forma que um outro servidor que muitas vezes nem aparece para trabalhar. Ou se aparece, não está desempenhando ali aquele papel. Então a gente precisa resgatar esses mecanismos. Da mesma forma, um outro exemplo, as progressões e promoções automáticas. As pessoas entram no serviço público, elas entram numa carreira, numa trilha de promoção e progressão, a partir de 10 anos no serviço público, eles atingem o teto da carreira e o topo da sua carreira e o teto remuneratório, e a partir daí não tem mais nenhum incentivo nem para assumir responsabilidades, nem para trabalhar mais. E claro, as pessoas também são motivadas por poderem se desenvolver ao longo do tempo, assumirem mais responsabilidades, mas esse modelo operacional ele gera esse desincentivo, porque as pessoas chegam muito rapidamente no topo e completamente desvinculado de competências, completamente desvinculado de desempenho de fato. Então, como esses exemplos, a gente tem vários outros. Tem questões, inclusive, quase folclóricas, como promoções pós-mortem, salário esposa para o servidor público cuja esposa não trabalha. Questões que hoje, no nosso mundo, não fazem sentido mais e que a gente precisa rever. Outro exemplo importante que a gente pode dar é a questão do dimensionamento da força de trabalho, do planejamento da força de trabalho. Qual empresa hoje que não está preocupada em buscar trazer para dentro dos seus quadros pessoas com qualificações, com interesses diversos? Inclusive, a diversidade é uma questão que está cada vez mais sendo valorizada, é cada vez mais importante, todo mundo cada vez mais percebe como a gente deve buscar a diversidade. No setor público você não tem a diversidade, porque o processo de seleção, embora absolutamente impessoal, que é o concurso público, ele não dá conta de escolher competências específicas, de flexibilizar critérios que são critérios que hoje em dia eles precisam existir e, acima de tudo, gerar a diversidade que a gente sabe que a gente precisa em qualquer empresa, em qualquer local de trabalho. Então, tem essa necessidade da gente rever esse modelo operacional em todos os seus aspectos.
que eu digo que é muito importante que a gente faça assim, várias outras revisões. Por exemplo, hoje tem iniciativas importantíssimas de avaliar e de criar mecanismos, né, de valorização de cargos críticos, cargos de liderança. Isso é absolutamente fundamental, porque hoje é muito difícil atrair pessoas para o setor público por questões remuneratórias, por questões de dificuldade de você ter a capacidade de transformar, porque a máquina embaixo resiste. Então a gente tem iniciativas muito importantes acontecendo. Só que de forma complementar a gente precisa de fato olhar esse modelo operacional e revisá-lo. Porque enquanto a gente tiver uma máquina pública que é engessada, que tem incentivos que não valorizam o bom servidor público e que, como a gente está vendo hoje, está consumindo a totalidade dos recursos, principalmente de estados e municípios, como é que a gente vai garantir lá na ponta que os serviços públicos sejam de fato de qualidade? Como é que a gente vai garantir lá na ponta que o cidadão é o grande beneficiário dos impostos que a sociedade hoje paga justamente para ter retorno lá na frente? Então, sem que a gente faça essa revisão, sem que a gente tenha uma capacidade de olhar para a nossa força de trabalho no serviço público e ter certeza que ela está motivada, engajada, valorizada e que eu consiga manter os melhores numa situação de valorização e consiga sim tirar os piores, a gente não vai ter esse resultado. Então, esse processo todo dessa reforma que a gente defende, a reforma do RH do Estado, ele está vinculado a isso. Vamos olhar as carreiras, vamos tornar isso também mais racional, porque essa quantidade de carreiras não faz nenhum sentido, isso não se justifica e cria leilões entre as carreiras. Então tem uma que quer chegar ao topo em 10 anos, aí a outra acha que tem que chegar aos 9 anos, só em 9 anos, porque a outra é menos importante do que ela. Um que recebe uma remuneração, um reajuste salarial, aí vem a outra carreira dizendo que não, mas deu reajuste para essa daqui também tem que dar. Então a gente criou movimentos de barganha que são deletérios para a administração pública e para a sociedade, para o cidadão de maneira particular. Então o que a gente precisa é rever todas essas carreiras, racionalizar esse número de carreiras e identificar questões que estão gerando, por um lado, essa falta de produtividade, essa falta de motivação, incentivos que são incentivos errados, e também estão gerando um aumento vegetativo das despesas de pessoal que estão consumindo todos os recursos, principalmente de estados, municípios, que hoje não conseguem sequer pagar esses salários. Então a gente tem uma situação totalmente disfuncional. Gasta-se muito, não se provê serviços de qualidade e o próprio servidor público hoje está sendo prejudicado porque ele não está recebendo o seu salário. Então o modelo está errado, o modelo quebrou. E a gente precisa revisar esse modelo. Bom, e onde é que a gente quer chegar, né? A gente quer chegar numa situação, só lembrando, né? Qual é o resultado, primeiro, que a gente quer é melhorar a qualidade dos nossos serviços públicos, principalmente os básicos. Mas a gente quer uma máquina pública mais célere, uma máquina pública mais produtiva, a gente quer uma máquina pública mais eficiente. Agora, o que isso significa do ponto de vista prático? É justamente a gente ter, primeiro, sistemas de seleção. A gente hoje tem um sistema de seleção que é bastante eficiente do ponto de vista da impessoalidade. Mas não deveríamos ter formas de contratação que sejam mais flexíveis, que permitam que eu atraia pessoas. Primeiro que elas não precisam casar comigo numa estabilidade, né? Eu não preciso necessariamente trazer pessoas que vão ficar durante 40 anos no serviço público e depois, inclusive, se aposentam, né? A gente tem que ter algum tipo de flexibilidade, inclusive do ponto de vista da duração dos contratos de trabalho. Então, esse é um ponto. O outro ponto, eu preciso também ser capaz de trazer pessoas com perfil diferente. E o que eu imagino lá no futuro é, uma vez tendo a revisão dessas carreiras, uma vez tendo modelos de incentivo que valorizem a meritocracia, que valorizem o trabalho e o esforço individual e os resultados lá na ponta, você atrai pessoas também com perfis diferentes. E inclusive pessoas que não necessariamente vão querer fazer da sua vida o serviço público, mas que vão vir trazer a sua contribuição por um período
e com habilidades específicas. Porque hoje a gente tem, vou dar um outro exemplo aqui da questão de funções e cargos que perderam o sentido ao longo do tempo. Por exemplo, datilógrafo. Só que o nosso sistema é tão rígido que até hoje existe a previsão de ter datilógrafos no setor público. Então hoje, imagina, hoje a gente está discutindo cientistas de dados, a gente está discutindo características completamente distintas, competências completamente distintas, inclusive gestão de pessoas. Então a gente tem que ser capaz de trazer essas pessoas para dentro do setor público com flexibilidade, com capacidade de atrair as novas gerações, não pelo que a estabilidade representa, mas pela valorização que eles vão ter dentro do setor público e pela valorização e a capacidade de fato, entregar e se realizar profissionalmente. Então, quando eu olho para frente, o que eu vejo é uma revisão, de fato, desse modelo operacional que vai permitir que a gente finalmente introduza mecanismos, são mecanismos que incentivem e atraiam as melhores pessoas para o setor público e uma máquina que funcione. Porque todos nós temos exemplos de situações em que o setor público nos atrapalha ou torna a nossa vida mais difícil. E isso tudo é fruto desse modelo operacional, porque as pessoas não estão com os incentivos alinhados para atenderem e para gerarem o melhor resultado possível lá na ponta. E é isso que a gente precisa mudar, e é isso que eu acredito que vai mudar se a gente fizer essa estrutura, essa reforma das carreiras, essa reforma do RH do Estado, que vai permitir então que todo esse modelo, toda essa máquina funcione de uma forma muito diferente da que ela funciona hoje. Bom, e enquanto a gente não tem esse mundo ideal, ou seja, né, essa grande evolução que já está sendo trabalhada, assim, também a gente não precisa imaginar que isso não vai acontecer ou que vai acontecer muito lá na frente, mas sem dúvida que já há uma agenda que é possível ser feita. O gestor que hoje está numa posição em que ele possa, de alguma maneira, influenciar esse processo, ele pode partir justamente dessa revisão, primeiro dessa avaliação. Acho que hoje um secretário de gestão ou alguém que esteja numa posição vinculada à área de RH dos estados e dos municípios e da própria União, pode começar por aí. Faça uma avaliação das diversas carreiras que compõem o seu órgão público ou o seu município, o seu estado. Porque eu tenho certeza que todo mundo que fizer isso vai se surpreender com a complexidade, com o volume de dispositivos que não fazem sentido do ponto de vista do interesse público e também com as reservas de mercado. Essas carreiras também geraram situações em que um servidor público não pode exercer atividade em outro órgão ou em uma outra função porque a carreira dele ou a carreira do outro não permitem. Então a gente observa quantos gestores não observam que tem excesso de servidores em um setor ou em um órgão e ausência ou escassez em outro órgão. Isso se reflete também, obviamente, na qualidade do serviço na ponta, porque ou está faltando gente para fazer num órgão, ou tem excesso de gente para fazer no outro, que também gera entropia e gera ineficiência. Então, eu acho que o primeiro passo seria justamente esse. Olhe as carreiras que compõem esses órgãos ou esses entes, porque eu tenho certeza que esse movimento, e primeiro ele pode partir de cada um, né, de cada ente especificamente, não depende do governo federal para fazer isso, eu tenho certeza que só essa atividade, essa curiosidade de olhar como é que está estruturado hoje, já vai levantar uma série de ações, uma série de questionamentos que por si só vão levar a ganhos de eficiência. Então, o que eu diria embora essa agenda esteja andando, ela amadureceu muito nesse debate nos últimos tempos. Hoje tem a sociedade civil, grandes parceiros do CLP trabalhando essa agenda de forma muito competente, muito comprometida. Mas, de fato, é uma agenda que ela está amadurecendo, mas ela requer ainda várias ações concretas. Mas essa é uma agenda que cada gestor pode tocar de forma independente e pode dar o pontapé inicial.
E isso é feito a partir dessa, mais uma vez, dessa revisão de carreiras. Eu tenho certeza que qualquer secretário de gestão e de planejamento que ler as leis de carreiras de seus entes vai se surpreender com questões que, do ponto de vista operacional, do ponto de vista de funcionamento da máquina, do ponto de vista do cidadão, não fazem sentido e que precisam ser revistos. Bom, e além do próprio gestor, que hoje, né, eventualmente tem a possibilidade de começar esse processo de forma individual, sem precisar esperar um movimento mais generalizado nesse sentido, também o servidor público tem um papel aí. O próprio servidor público hoje está se sentindo desmotivado. Tem inclusive uma pesquisa que foi feita na Prefeitura de São Paulo, uma pesquisa de clima, que mostra que o servidor hoje, ele quer valorização, ele quer condições de trabalho, ele quer meritocracia, porque justamente é isso que nos motiva a entregar o nosso trabalho lá na frente. Então, o servidor público hoje tem um papel fundamental nesse processo, porque se ele próprio está se sentindo desmotivado, se ele próprio está vendo que ele não está tendo condições de trabalho, justamente porque o próprio Estado não está tendo condições de investir nas suas condições de trabalho, ele tem que ser um motor também de mudança. Ele tem que ser o primeiro a dizer, esse modelo não está funcionando nem para mim. E de fato não está. Quando a gente olha o servidor de saúde que vai para um hospital e não tem remédio para aplicar, ou não tem leitos naquele hospital porque os leitos estão fechados por falta de capacidade de atendimento. O professor que vai para uma escola pública dar aula e tem o teto da escola caindo na sua cabeça ou na cabeça das crianças. O policial que vai para as ruas sem condição de armamentos, de munição, de sua própria proteção, ou mesmo de recursos para poder investir em inteligência para proteger a vida daquele policial, isso tudo é reflexo desse modelo que tá falido, que está quebrado. Então o servidor é o primeiro que deve dar esse passo no sentido de questionar a situação que a gente está vivendo hoje. E é isso que a gente também precisa mudar. As pessoas têm que fazer a conexão, e não só os cidadãos de maneira geral, mas o servidor também. A gente tem que entender uma conexão muito clara. Se o Estado quebra, somos nós que sentimos o resultado disso. Existe essa falácia que o problema fiscal, fazer ajuste fiscal, vai fazer ajuste fiscal em cima do servidor, vai fazer ajuste fiscal em cima da sociedade. É o contrário. É a falta do equilíbrio fiscal que cobra um preço muito alto, primeiro da sociedade e agora, como a gente está vendo, do próprio servidor. Então, enquanto também a gente não tiver essa conexão feita e o próprio servidor se conscientizando que não adianta ele ficar hoje pedindo reajuste salarial, pedindo benesses, pedindo blindagens de toda sorte, enquanto lá na frente é o salário dele que não vai ser pago. E antes disso, ele está sofrendo o que a gente vê Brasil afora, que é a falta de condições de prestar o seu próprio serviço. Então, a gente precisa ter o servidor público do lado dessa reforma. Até porque a gente precisa resgatar o respeito pelo servidor público. No Brasil hoje existe essa pecha de que o servidor público não trabalha, o servidor público tem a vida ganha. Não, eu digo assim, na minha experiência, eu fui secretária de Fazenda de Goiás e tudo que eu consegui fazer lá foi graças aos servidores públicos. A gente não faz nada sozinho, por isso que eu defendo a questão da gestão de pessoas, os incentivos, você ser capaz de investir nas pessoas, porque são elas que fazem as entregas, ninguém faz nada sozinho. E é esse conjunto de servidores públicos que a maior parte deles fez concurso porque tem o interesse público como motivador. A gente precisa resgatar isso e a gente precisa valorizar isso. E o servidor público tem um papel fundamental para desempenhar aí nesse resgate, abraçando e não sendo resistente às mudanças, porque as mudanças são em favor também deles e principalmente deles como cidadão. Acho que assim, nesse processo, inclusive, né, de resgate, dessa valorização do serviço público e também de trazer o servidor público para o nosso lado da reforma e para ele entender essa importância, o próprio gestor também tem um papel. E o papel dele é justamente garantir que os servidores que trabalham são valorizados,
vão receber, vão ter oportunidade de se capacitarem, vão ter oportunidade, inclusive, de desempenhar outras funções que vão motivá-los nessa atividade. Tem que ser capaz de entender as competências, as diferenças que existem entre as pessoas, porque elas podem ter entrado todas no mesmo concurso, mas nós somos todos distintos, nós somos todos diferentes. E o gestor público, ele tem que ter essa capacidade de também fazer a gestão pública fina, a gestão de pessoas fina, de entender onde que as pessoas têm as capacidades mais destacadas, valorizar isso e, claro, o investimento em capacitação é algo absolutamente necessário. Quando eu digo também que a gente precisa racionalizar os gastos na máquina pública, é porque a gente tem que ter recursos para investir na capacitação. Então, o gestor que é capaz hoje de economizar por um lado e investir isso em capacitação do servidor público, em condições de trabalho do servidor público, ele está fazendo gestão de pessoas. E ele está ajudando na conscientização daquele servidor de que não adianta ele ficar pedindo só aumento salarial, porque isso vai dar errado lá na frente. O que ele tem que, na verdade, reivindicar condições para ele desempenhar o papel dele da melhor forma possível, seja via capacitação, seja via condições físicas de trabalho e, acima de tudo, via a sua própria valorização quando ele faz mais do que um par que ou não faz ou não aparece para o trabalho. E o gestor público tem que ter esse olhar, ele tem que ser capaz de identificar essas pessoas e diferenciá-las. Bom, 3 dicas que eu daria para o gestor público, né, que sentou na cadeira, né, e precisa de fato, né, evoluir e garantir que a gente melhore nessa dimensão de gestão de pessoas seria, de fato, rever os planos de cargos e salários, os planos de carreira da sua equipe. Veja se eles fazem sentido. Veja se tem ali um instrumento, a segunda dica, um instrumento de avaliação de desempenho, para garantir a diferenciação entre o servidor que é comprometido, que está trabalhando, e o servidor que não está comprometido ou não está trabalhando. E terceiro, invista no servidor público. E investimento não é dar aumento salarial. Investimento é você, de fato, dar às pessoas as condições de darem o melhor de si. E isso significa olhar as pessoas de forma diferente, ser capaz de avaliar as competências e ser capaz, de fato, de identificar quem é que você, de fato, tem que investir e como investir, porque também cada pessoa é diferente. Então, eu diria que essas são as 3 dicas principais. Olhar os planos de carreira, fazer a avaliação de desempenho e, de fato, investir em capacitação, investir no servidor público.